Eu sou o pastor Marcos Jazéias, pastor da Igreja Presbiteriana de João Lisboa, e hoje eu vou reagir a um debate do ateu, professor Daniel Gontijo, contra 30 cristãos. Vamos ver então quais são os argumentos dele, talvez quais são os argumentos dos cristãos, e vamos fazer algumas ponderações. Então vamos lá. Eu sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Você quer ir? Não, vai. Sou João Árchila, tenho 24 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Ciência, prazer. De novo, João Árchila. Daniel. A sua afirmação de se Deus existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição, porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe, né? O que mudaria o ônus da prova. Mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa e considerar que Deus é uma supermatéria que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar sua existência, ela é, né, como é uma coisa circular, ela mesmo se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, né, o que vem antes, as definições filosóficas de Deus, a questão de transcendental, imaterial, infinito e etc e tal, então seria realmente uma questão impossível. E como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Pode pausar. Então aqui ele falou e não falou nada, né? O rapaz cristão. E foi por um ponto que eu não concordo com ele, né? Eu acredito que o Daniel ele tem razão quando ele afirma que se Deus existe, então Deus iria se manifestar para todos. E é exatamente isso que a Bíblia nos fala, né? A Bíblia fala que Deus ele se manifestou para todas as pessoas. A Bíblia vai falar a respeito da revelação geral de Deus, aquilo que é chamado de revelação geral em teologia, ou revelação, e também da revelação natural. E o que nós vemos na Escritura é exatamente que Deus ele se manifestou para todos. Quando nós olhamos para a criação que foi feita por Deus, a gente percebe que, de fato, existe um Deus que criou todas as coisas. Nós olhamos para o mundo e a gente vê uma certa regularidade nas coisas, a gente vê uma certa ordem nas coisas. A Escritura diz que Deus ele se revelou na natureza, nós temos uma sensação de que alguém organizou as coisas, e também nós temos em nós a revelação de Deus, né? A Escritura ela vai dizer que nós temos a eternidade, né? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Lá no livro de Eclesiastes, por exemplo, fala a respeito disso. Mas o problema, como eu já argumentei naquele outro vídeo, o problema é o pecado que corrompeu todas as faculdades humanas, o pecado que também corrompeu a própria natureza. E é exatamente por causa do pecado que o homem olha para aquelas coisas que foram criadas por Deus e ele acaba corrompendo a adoração, né? Em vez de adorar o Criador, ele vai adorar a criatura, né? Então ele olha para as coisas criadas, ele tem essa sensação de que elas foram criadas e tudo mais. No entanto, em vez de adorar o Criador, ele vai criar uma ideia de quem foi que criou aquilo, e aí vai criar um Deus, né? Romanos 1, né, vai falar sobre isso. Vai criar um Deus à semelhança de um animal, ou um Deus à semelhança do próprio homem, ou hoje em dia, né, vai atribuir
o surgimento do universo, a organização, a processo puramente natural, né? E tudo isso é adorar a criatura em vez do Criador, né? No sentido teológico de adorar, quando você tem um ídolo, você atribui características que pertencem somente a Deus a este ídolo, né? Então, de uma certa forma, aqueles que dizem que tudo surgiu a partir de um processo natural, na linguagem teológica, eles também estão adorando a criatura em vez de adorar o Criador, porque estão atribuindo à criatura ou a criaturas coisas que pertencem, atributos que pertencem somente a Deus, prerrogativas que pertencem somente a Deus. Então, é mais ou menos isso, né? Deus, ele não se ocultou, mas ele se manifestou a todas as pessoas. O problema é que o pecado, ele corrompeu essa revelação, que é chamada de revelação geral. Vamos continuar. Eu não gostei dessa forma aqui, como eles escolhem os participantes, né? Acho que deveria ser aqui que levantasse a mão primeiro, porque eu acho que aqui fica complicado, fica muito bagunçado, né? Pode gerar também aquele florescer os ânimos, né, de alguns. Então acho que não é legal essa forma aqui. Legal. Foi um dilúvio aqui, galera. Pera aí. O batismo, né? Isso é a vontade deles de me converterem, olha só. Meu nome é Josias Robson Silva Negreiros. O Daniel, ele é uma referência que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com ele, até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido para ele. É sim. Prazer. Prazer, Josias. Bom, a afirmação, ele começou bem, só que ele rosca no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá, deixa eu colocar meu argumento. Tá. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos você sabe? Porque... cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade... Então aqui vai tocar naquele ponto que eu falei, né? Deus, ele se manifestou para todos, mas por causa da corrupção do pecado, que é o que eles estão ignorando aqui, e por isso a confusão, eles acabam criando outros deuses, não é? A divindade, ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários, eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus, ali no Oriente Médio, mas outras divindades? Não, ele não se apresentou de diferentes maneiras. Ele se revelou como sendo o Deus criador de todas as coisas. O problema foi o pecado que corrompeu a mente humana, o pecado que corrompeu a natureza, e então é por isso que os seres humanos, eles corromperam a adoração a Deus. Thor, Odin, Zeus, Apolo... Esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então já foi para desviou completamente, né? O ateu conseguiu desmontar completamente o argumento dele, exatamente porque
ele vai argumentar ignorando aquilo que a Bíblia vai falar a respeito do pecado. Mas aí você incorre na falácia... Uhum. Já deu. Tá. Valeu, Josias. Valeu, cara. Sentei. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito que a existência de Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Beleza? Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico, Jair. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo... Mas se entrar nessa questão lógica, o fato é que a Bíblia diz que Deus ele se manifestou, né? Que ele se manifestou para todos. A gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, mais por exemplo. Mais plausível do que o Deus cristão. Peraí, o deísta. Antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta... Eu não acredito que o Deus deísta ele seja mais plausível do que o Deus cristão. Porque o Deus cristão a gente sabe que ele existe e sabe o que ele quer e tudo mais, porque a Escritura revela, porque nós temos a revelação. Mas e o Deus deísta, né? Como é que a gente sabe que existe um Deus que não quis se manifestar? Da onde a gente tirou isso? Quem falou disso? Então eu creio que o Deus deísta ele é menos plausível do que o Deus cristão, e não mais plausível, né? Se o Deus deísta for correto, não tem nem como saber, né? Que existe um Deus de fato, de verdade, que criou o mundo e depois ele não quis se comunicar. Como é que sabe disso, né? Então, o Deus cristão é mais plausível a gente falar coisas a respeito dele porque nós cremos em uma revelação especial, que é a Escritura. Isso. Por exemplo, o Deus de Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do nada. Mas, Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam... Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para... Então é aí onde eu vejo que o arminianismo ele vai ser muito mais fraco do que o calvinismo para responder essa questão, né? Porque o calvinismo, e eu creio que o calvinismo é bíblico, né? É aquilo que a Escritura nos ensina. O que a Escritura vai nos ensinar é que existe um Deus que criou o mundo, que criou o universo. Esse Deus ele se manifesta na natureza por meio da revelação geral. No entanto, o pecado ele corrompe a natureza quanto ele corrompe o ser humano. Mas Deus ele se manifesta especialmente para aqueles a quem ele escolheu. Nem todos aqueles que têm acesso à revelação especial, né? A Bíblia vai fazer essa distinção e a teologia vai sistematizar isso entre a revelação geral e a revelação especial, né? Então, a revelação geral é o fato de que nós, todos os seres humanos têm acesso à revelação de Deus. E a revelação especial é uma revelação mais específica a respeito de Deus. A revelação geral ela nos diz que há um Deus,
Mas a revelação especial, ela vai dizer quem é esse Deus, vai dizer o que esse Deus requer de nós, e hoje a revelação especial se encontra nas Escrituras, né? Você lê o livro lá de Hebreus, vai dizer que no passado Deus se manifestou de diferentes formas, por meio de sonhos, visões e tudo mais, mas que por último ele se revela por meio de seu Filho, e eu creio que a revelação do Filho, ela se completa quando tem o Apocalipse, e hoje nós temos toda essa revelação na Escritura. Então eu acredito que a revelação especial, ela está na Escritura, ela é a Escritura. E Deus, ele se manifestou por meio da revelação especial, e o ser humano, ele é corrompido pelo pecado. Um outro ponto que nós temos que ter em mente, que o ser humano corrompido pelo pecado, ele é naturalmente voltado contra Deus, né? Gênesis 6:5 vai dizer que o coração humano, ele é continuamente voltado contra Deus. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Então o coração daquelas pessoas que não foram regeneradas pelo Espírito Santo, ele é voltado contra Deus. Então não existe um ateu não resistente. O ateu, segundo a Escritura, ele é resistente. Um ateu, segundo a Escritura, ele sabe que Deus existe, porque Deus se manifestou na revelação geral, Deus se manifestou na própria consciência do ateu. Ele sabe que Deus existe, só que ele suprime Deus e ele não quer seguir a Deus. Ele é naturalmente resistente. Todos os seres humanos, quando são concebidos, eles já são concebidos resistentes porque já nascem manchados pelo pecado. A única coisa que nos faz aceitar Deus, aceitar a revelação de Deus, é a ação sobrenatural do Espírito Santo em nosso coração, nos regenerando e nos fazendo aceitar a Deus. Então, um ateu como ele pode até dizer que procurou a Deus e tudo mais. No entanto, à luz da Escritura, eu compreendo que essa busca, ela não foi genuína, que essa busca, ela não foi de fato por Deus, talvez por aquilo que Deus pudesse oferecer, por aquilo que Deus pudesse dar, talvez por um Deus que ele idealizou em sua mente que seria um Deus bom, mas não pelo Deus verdadeiro, não pelo Deus da Escritura. Esse Deus da Escritura, ele não quer ter um relacionamento com esse Deus da Escritura. Com Deus que a Bíblia nos manifesta, ele não quer ter um relacionamento com ele. Você vai ver que até em outras argumentações ele vai dizer que não concorda com algumas coisas que Deus estabelece na Bíblia e que algumas coisas ele acha abominável. Então esse Deus da Escritura, ele não quer ter um relacionamento com o Deus da Bíblia, com o Deus da Escritura. Ele renega o Deus da Escritura exatamente porque tem uma imagem distorcida a respeito de Deus pelo pecado que corrompeu ele. E mesmo quando eles falam que eles estavam buscando genuinamente, eles não estavam buscando ter esse relacionamento com um Deus que nos é apresentado na Bíblia, com um Deus que nos é apresentado na Escritura, talvez como uma forma de Deus idealizado por ele em sua mente. Como eu sei disso? Por causa da revelação da Escritura que nos diz que não é confiável o testemunho de alguém que não é regenerado. Então, é exatamente isso. Não existe ateu não resistente. Todo ateu, ele é resistente. E Deus, ele se manifestou para todos. Vamos continuar. Questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história. Né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, se Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça, isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muita linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que em última instância é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir. Então aí é onde eu percebo que a filosofia, ela é boa para nos auxiliar, mas que é muito mais necessário teologia, né? Ter um bom conhecimento teológico, ter uma boa cosmovisão bíblica, ter uma boa teologia é fundamental, né? Filosofia
sem teologia não dá para defender a fé. A filosofia ajuda a gente a falar com mais clareza, a gente organizar melhor o nosso pensamento e tudo mais, né? Conhecer aquilo que os secularistas pensam, aquilo que o pensamento humano construiu no decorrer da história, mas é essencial a teologia para se argumentar a favor da existência de Deus, né? E na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque imagine só pessoas que nascem em outros países. Olha, chegando no ponto, né? Chegando no ponto. Então, Deus, ele realmente se manifestou de uma forma inequívoca. O que aconteceu foi que o pecado corrompeu, né, depois dele ter se manifestado. E para aqueles que ele escolheu, sim, ele favorece alguns. A Bíblia é clara, Deus tem os seus eleitos. Então, para aqueles a quem ele se escolheu, ele se manifesta de forma inequívoca. O Espírito Santo vem, transforma o coração, ilumina a mente e faz essa pessoa compreender a revelação de Deus, tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Que não tem uma cultura cristã tão forte assim, eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional, nós temos as missões. Então, quando a gente crê na ideia da predestinação, a gente acredita que Deus está governando toda a história e que ele fez as pessoas certas nascerem nos lugares certos, né? Então, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e transformados foram os que foram eleitos por Deus. Aqueles que foram eleitos, eles serão alcançados. E Deus, na sua providência, fez com que eles nascessem no lugar certo, no tempo certo. Então, essa ideia do Deus regional, ela também não é um problema para o calvinismo, é um problema para o arminianismo. É uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo, a propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar, por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. E outra questão que você colocou, Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema porque, no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião. Então aqui nós chegamos a uma doutrina calvinista que é a vocação eficaz. Então foi eficaz, né? Foi eficaz para aqueles que foram eleitos por Deus. É eficaz, né? Para aqueles que foram eleitos por Deus, a graça irresistível, né? Aqueles que são chamados, eles inevitavelmente atendem os chamados. Aqueles que são chamados e foram eleitos, né? Eles inevitavelmente atendem ao chamado. Então é eficaz, sim, é bastante eficaz. Ou em qual Deus, ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fôssemos seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, num momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra
A não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam à sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Eu fui católico, mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta. Como eu já comentei antes, né, de fato ele não está aberto. De fato ele não quer se relacionar com o Deus da Bíblia. Então, então você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo, ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, ó. Olha aí, ó, a gente vai ver aqui como ele não olha para o Deus da Escritura e ele não admira esse Deus, né? Teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Então talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas a gente vai chegar nesse tópico depois. Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Porque se a gente está discutindo nos termos cristãos, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade. Então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou sobre Deus esclarecer. Pera aí um minutinho. Antes de Deus esclarecer, Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos, porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica, a tradição apostólica continua até hoje. Mas não foi suficiente. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, né, vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Eu quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, das milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer, caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão, e eu também não sou a favor da escravidão. Então, eu já expliquei, né, aquilo que ele falou aqui. Deus, ele tem os seus eleitos, a esses eleitos ele alcança de forma eficaz, e ele, em sua providência, guiou tudo para que esses eleitos nascessem no tempo certo, para que fossem alcançados pelo Evangelho no momento correto. Então, foi alcançado aqueles que Deus quis alcançar. Estes, de fato, foram alcançados. E aqui a gente percebe, então, como que o calvinismo ele responde a essas perguntas muito melhor do que o arminianismo, e como os arminianos eles têm problemas, né, por causa de sua posição. Então, mas até aqui, né, esse vídeo, depois a gente vai continuar fazendo outras partes, reagindo a mais partes desse vídeo. Isso aqui é um tipo de complemento aquelas nossas aulas sobre a apologética pressuposicionalista, mostrando essa apologética na prática, né, como a gente pode aplicar o pressuposicionalismo. Então, que Deus possa lhe abençoar e que ele possa fortalecer a sua fé, e até a próxima.